Existe política sem violência? Uma certa violência, não só física, é natural da política. Na política existe vácuo de poder? Não. No Brasil, a separação dos poderes funciona? Mais ou menos. Quem manda no Brasil? Alexandre de Moraes. Hoje a gente começa mais um Linhas Cruzadas e eu quero dar as boas-vindas à minha nova companheira, Andresa, com S de Z. Muito bem, hein? Começou bem, hein? Já lembrando que Andresa é com S, mas tem som de Z. Gostei já. Porque senão a gente apanha, né? Sucesso para nós, Pondé. Vamos nessa. Bem-vinda. E nós vamos começar hoje com um assunto que muitas pessoas dizem que é melhor nem discutir. Política, os três poderes e suas relações perigosas. Vamos começar então, Pondé, com a definição. O que é política? Olha, a definição mais raiz do que é política, que é uma definição que normalmente deixa muita gente chocada, mas é uma definição técnica, não fui eu que inventei. A política é o território da violência. A política é sempre violenta. A diferença é que os métodos ao longo da história para resolver a violência, que violência é essa? É a violência que nasce do atrito natural entre os componentes da sociedade, seja lá que sociedade for, entre pessoas, instituições, grupos de interesse e blá, blá, blá. Isso gera atrito. A política, ela é o resultado desse atrito. Então, ao longo da história, diversas sociedades criam modos diferentes de lidar com essa violência. E, claro, sempre com a intenção de dizer quem pode exercer a violência legítima. E a democracia é caracterizada por lidar com essa violência, organizando partidos, separando os poderes, certo? Criando representação. Quando na democracia a representação entra em crise, o povo sai na rua e quebra tudo. Então, nesse sentido, o conceito de política está ligado ao conceito de poder. É o domínio de uma pessoa sobre outra? A política é o domínio de uma pessoa sobre outra, é o domínio de um grupo sobre outro, é o domínio de um partido sobre outro, é o domínio de grupos que conseguem estabelecer narrativas que se impõem. O tempo inteiro você tem um conflito por quem diz o que é certo, o que é errado. Não tem todas as definições na filosofia, tipo a história, quem narra são os vencedores, por exemplo. É isso que quer dizer. E aí a política está aí, então, para gerir a violência. Daí que a gente diz, por exemplo, aquela pessoa é política, no sentido de ela age para administrar o caos. Ah, sim. É claro que a gente pode fazer, sem dúvida nenhuma, política institucional, seja ela de que tipo for, ela está aí para gerir a violência mesmo. Organizar, chamar para si, dizer quem pode ou não exercer a violência, dizer qual é a violência justa e qual não é, legítima, como se fala em filosofia. Portanto, é para gerir a violência mesmo. Quando você se refere a uma pessoa, como você disse, fulana é política, é porque ela sabe aliviar a tensão, organizar diálogo, falar uma palavra, isso é tipo de quem é político, né? No sentido do dia a dia. Falar uma palavra simpática na hora necessária, não apagar incêndio com gasolina. Né? Nem sempre é o que ela pensa, mas é para apaziguar a situação? O que pensa ou deixa de pensar quase nunca tem a ver com política. Política, inclusive político profissional, né? A política profissional, o que importa acontece nos bastidores. Aquilo que vai para fora é sempre conversa para o povo, para pregar. E se esse bastidor aparecesse? Se o bastidor, de vez em quando aparece, né?
E aí o jornalismo entra em festa, justamente quando o bastidor É aparece. o papel do jornalismo buscar esse bastidor. O tempo todo, e nunca torcer para o governo nenhum. Sempre oposição. Vamos trazer agora um filme para ilustrar nossa conversa, uma cena de gangues de Nova York que se passa no século XIX, durante os anos da Guerra Civil Americana. Conta a história de um jovem que busca vingança contra o homem que matou o pai dele. At my challenge, by the ancient laws of combat, we are met at this chosen ground to settle for good and all who holds sway over the 5 points. Us natives, born rightwise to this fine land, or the foreign hordes defiling it. The ancient laws of combat, I accept the challenge of the so-called natives. You plague our people at every turn. But from this day out, you shall plague us no more. For let it be known that the hand that tries to strike us from this land shall be swiftly cut down. Then may the Christian Lord guide my hand against your Roman popery. Prepare to receive the true Lord. Então, a gente sabe que essa cultura de gangue nos Estados Unidos ela ainda existe de certa forma, né? Mas nesse caso aí você tem um conflito, eles falam uma linguagem religiosa, cada um está lá de um lado, um grupo que fala como católico, o outro que fala como protestante, que no século XIX isso ainda estava muito ativo, e quando os católicos começam a migrar para os Estados Unidos foi fundado por protestantes, né? Os Estados Unidos europeu foi fundado por protestantes. E depois os católicos começam a chegar e você tem conflitos, que aliás tinha na Europa desde o século XVII. XVI já estava começando a haver conflito e guerras mesmo, né, quando tem a reforma no século XVI. E aí, no caso, você tem uma demonstração de que o Estado, então, ali, de Nova York, ou os Estados Unidos como um todo, não consegue gerir a violência entre os grupos. O que acontece? Você tem uma explosão de violência ilegítima, porque grupos que não representam o monopólio da violência legítima do Estado, o Estado é aquele que tem o monopólio legítimo da violência. Todo advogado aprende isso, né? O Estado, nas suas variadas formas institucionais, pode tomar seu patrimônio, pode mandar você para a cadeia, pode tirar você da cadeia. Em alguma situação perigosa dentro de uma cidade ou de uma violência no meio da rua, a polícia pode bater em você, certo? Isso tudo é considerado dentro do escopo da violência legítima. Esse aqui é um caso que eu falava antes. Ali o Estado não conseguiu gerir o conflito entre grupos diferentes. Então, eles foram literalmente para o pau. Então, a política tem o papel de gerir a violência e as guerras, podemos dizer, então, que são consequência de um fracasso político. Isso é uma questão interessante, né, Andresa? Porque o von Clausewitz, o Karl, alemão, nascido no 18, morto no 19, ele tem uma definição famosa de guerra que gera polêmica até hoje, que é a seguinte, diretamente ligada ao que você perguntou. A guerra é a continuação da política por outros meios. Então, do ponto de vista dele, que era um estrategista, um teórico de política e tal, a guerra é parte da política, e não porque a política fracassou. É claro que a posição dele é uma posição altamente discutida e com muita gente que discorda.
que pensa como você perguntou. Não. Quando acontece a guerra, como no caso das gangues, é porque a gestão da política fracassou. A ideia de uma boa gestão da política é que tenha o mínimo possível de violência na sociedade. A ideia da boa gestão da política é essa. E na guerra tem muita violência. Mas é a gente que pensa como ele. E fazer valer a sua vontade, não medir esforços para levar vantagem, é um tipo de violência? É. É claro que é. É por isso que quando a gente fala de violência na política, não é só porrada que nem a gente viu na cena, né? Se você, por exemplo, privatiza o poder público que você tem, né? Se você, por exemplo, exerce o seu poder de representante do Estado numa situação de conflito de interesses, como se fala, certo? Corrupção. Tudo isso é uma forma de violência, são formas distintas de violência. Uma violência legitimada. Como vem do Estado, essa questão que você tocou é super delicada e explosiva, né? Porque como vem do Estado, e essa discussão ela é infernal, porque assim, como vem do Estado, e como ele tem o monopólio legítimo da violência, então se ele exerce, então está legítimo. Só que alguém pode dizer, não, a polícia agiu com muita violência na repressão de tal movimento. Talvez não precisasse ser tão violento. Eu suspeito de que certo juiz julgou alguma coisa a partir de interesses que ele tem ou da família ou do grupo dele. Você diz, bom, mas é o juiz exerce o monopólio legítimo da violência. Mas a verdade dos fatos é que a sociedade está sempre num estado febril em relação a isso. Quando a febre sobe demais, é porque as pessoas estão achando, ou grupos de pessoas entre a sociedade, não, essa parte do Estado, ou o Estado todo, está usando da violência legítima de forma ilegítima. E acontece. Todo dia, em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Qual o limite do poder político? Você está boa de pergunta hoje, porque essa é outra que, acho que, sei lá, 1000 doutorados não respondem essa pergunta, né? Qual é o limite do poder político? Na democracia, o limite da política, do poder político, é dado pelo outro poder político, certo? O limite do exercício do poder é dado por outra instância dentro do Estado que também tem monopólio legítimo da violência e que, portanto, pode, aquilo que todo filósofo, cientista político conhece, aquela famosa expressão que vem do inglês, checks and balances, e a gente traduz como freios e contrapesos, para que o poder não vaze de uma forma ilegítima. Então, o limite da política da democracia é a relação entre os poderes. Assunto para o próximo bloco, então. Isso aí. A relação entre os três poderes. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre política, os três poderes e suas relações perigosas. Montesquieu foi um filósofo, político e escritor francês do século XVIII. Ficou conhecido por sua teoria de separação dos poderes em três: executivo, legislativo e judiciário, o modelo mais usado hoje nas democracias. Ele dizia que era importante não deixar as três tarefas na mão de uma só pessoa. Por que, Pondé? Porque quem tem poder tende a abusar dele? Aliás, tem um político intelectual inglês, nascido na Itália, mas de família inglesa e viveu na Inglaterra, Lord Acton. Ele tem uma frase muito comum, muito citada em ambiente político, que é a seguinte, não é frase de internet, não, é frase de fato, que é assim: o poder corrompe o poder absoluto corrompe absolutamente. Exatamente isso que a ideia do Montesquieu, que viveu num período absolutista, né? Ele olhava, por exemplo, para o Sacro Império Romano do Ocidente, que vai se desmanchar do século XIX, como se sabe totalmente, né? Os restos dele, né? E na Primeira Guerra, o que sobrou. Ele entendia, o Sacro Império Romano do Ocidente tinha um método para escolher o imperador, porque o Sacro Império Romano do Ocidente, assim, de modo grosseiro geograficamente,
tipo da Dinamarca, uma parte da Polônia, o que é a Alemanha hoje, a Áustria, Hungria, Itália, Suíça, tipo assim, né? Do norte ao sul, no meião da Europa, né? E, portanto, tinha duas cabeças. Uma era o Papa, no sul, e a outra era o imperador chamado, no fundo, descendente do reino do Carlos Magno, volta do ano 800, 900. Pois muito bem. Esse imperador, que já tinha um poder dividido com o Papa, ele era, na realidade, escolhido entre os príncipes alemães, que a gente chama de alemão hoje, príncipes alemães. Por isso tinha uma espécie de rodízio, uma coisa meio assim, né? É claro que não era assim, de repente um matava o outro, o filho matava não sei o quê, não era essa coisa toda bonitinha. Mas o interessante desse sistema, aos olhos do Montesquieu, é que você não tinha absolutismo. Você não tinha alguém que tinha o tempo todo, enquanto estivesse vivo, o poder sobre todo mundo. E na medida em que você tinha discussão, eleição, uma espécie de rodízio e tal, você tinha uma circulação do poder, uma espécie de circulação do poder. Então, para o Montesquieu, ou você divide o poder, ou ele destrói as pessoas. A ideia dessa divisão também é reduzir violência, então. Todo mundo que se preocupa com política, de uma forma ou de outra, mesmo que não tenha consciência ao fazer, está olhando para essa questão. Como gerir melhor a violência? Às vezes, esse grupo pode pensar como gerir melhor a violência para mim. Aí você tem problemas. Mas o que está em questão na gestão da violência é sempre diminuir a violência ilegítima. Vamos ver agora de forma resumida como funciona a divisão dos três poderes aqui no Brasil. O Poder Executivo é administrado pelo Presidente da República e pelos ministros escolhidos por ele. O Poder Legislativo é o poder que cria as leis. Nele está o Congresso Nacional, que contém a Câmara dos Deputados e o Senado. As medidas tomadas pelo presidente precisam ser aprovadas pelo Congresso. É uma relação de via de mão dupla, e esses dois poderes são representativos, diferente do Poder Judiciário. O Poder Judiciário administra os conflitos que surgem através das leis, que, por sua vez, são subjetivas. O STF contém 11 ministros que, em sua maioria, são juízes destinados aos processos da terceira instância ou do foro privilegiado. O MPF tem a função de ficar de olho no que os três poderes estão fazendo. Ele é comandado pelo Procurador-Geral da República, que pode denunciar o presidente. Essa denúncia precisa ser aceita pela Câmara dos Deputados. Pondé, qual que é a maior virtude dessa separação de poderes? É fazer com que nenhum poder tenha poder absoluto. Porque o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso significa, Andresa, que sempre que o poder está em jogo, sempre há risco de corrupção. Sempre. E quando eu digo corrupção, não é essa corrupção de eu privatizar o Estado e roubar dinheiro. Pode ser corrupção moral. Aliás, privatizar o Estado e roubar dinheiro já é corrupção moral. Mas o que eu quero dizer, pode ser uma corrupção moral que não envolva dinheiro diretamente, né? Você pode simplesmente empenar uma coisa para um lado, para um grupo de interesse aqui ou ali. Provavelmente, no final, sempre vai dar em dinheiro. Mas não é necessariamente só alguma coisa de roubar dinheiro do Estado. Então, a principal virtude desse sistema é fazer com que nenhum poder tenha poder absoluto sobre a sociedade. Daí a ideia do equilíbrio e a ideia de que você exerça freios e contrapesos entre os poderes. A ideia não é que os poderes estejam em conflito o tempo inteiro, porque se não existir alguma harmonia entre os poderes, aí você vive uma situação febril entre os poderes. Não é bom, porque isso pode gerar, inclusive, violência na população, como aconteceu no Brasil. Então, eles não podem ser inimigos e nem tampouco amigos. Exatamente. Eles não podem viver em guerra, mas eles não devem, por exemplo, ficar tomando café da manhã juntos em Brasília. O que eu quero dizer com isso? No caso do Brasil, por exemplo, o Senado faz o freio ao Supremo, certo?
como todo mundo sabe. Eu digo, faz o freio ao Supremo, tal como é previsto pela lei, isso que eu quero dizer. Esse problema de um lado não deve ser inimigo e viver em guerra, do outro lado não pode ser amigo, aqui no Brasil isso funciona, todo lugar funciona mais ou menos, não quero dizer que algum lugar é perfeito, mas aqui é menos perfeito do que em outros lugares. Agora, a democracia só existe quando há essa separação, claro, entre os poderes, ou pode existir outro tipo de arranjo? Quem lembra do período que existia a cortina de ferro, como se falava, os países na órbita soviética, do leste europeu, você tinha um pedaço da Alemanha que tinha ficado com a União Soviética, que o nome daquela república alemã era República Democrática Alemã. O que democrático significava ali? Significava a teoria segundo a qual aquele Estado era um Estado que representava o proletariado e, portanto, era o Estado que representava o povo, a classe mais importante no sistema marxista. Agora, do ponto de vista de quem entende a democracia como regime liberal, no sentido de que existe liberdade individual dentro da lei, né? Existe separação entre os poderes, né? Existe liberdade de empreendimento, do ponto de vista econômico. Quem era democrática era a República Federal da Alemanha, né? Cuja capital era em Bonn. Né? Então, assim, as pessoas podem, por exemplo, o Maduro diz que a Venezuela é uma democracia. Tem eleição na Venezuela, mas você tem situações, não só na Venezuela, o que acontece? Acaba acontecendo uma certa convergência dos três poderes. Quando o legislativo está completamente cooptado pelo executivo, no sentido de que está tirando vantagens, porque você cooptar o legislativo, ele tem que ter vantagens. Né? Vai cooptar, tipo dando choque elétrico em todo mundo da Câmara ou do Senado o tempo inteiro. Falando lá da Venezuela, podia dar outros exemplos. Ao mesmo tempo, uma das coisas mais perigosas que existe é se o Supremo Tribunal é cooptado pelo Executivo ou pelo Legislativo. O que acontece em países como a Venezuela. Você manobra de tal forma em que o Supremo deixa de exercer a sua função, que é ser um freio e contrapeso, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. Agora, nessa questão legislativo e executivo, o nosso famoso toma lá da cá favorece essa confusão também? Sem dúvida, né? Porque, assim, as relações à democracia liberal que a gente conhece implica em relações mais ou menos perigosas, certo? Essas relações mais ou menos perigosas significa que você não tem, na política, eu vou fazer uma frase para sintetizar essa questão, na política não tem ninguém puro. Não tem ninguém puro em lugar nenhum, tá? Mas assim, na política não tem ninguém puro. Uma certa dose de eu cedo aqui, você cede ali, né? Eu ponho alguém que você tem interesse em tal ministério, mas em troca você dá uma arrumada na casa para passar essa lei aqui que eu preciso para estabelecer um projeto, financiar um projeto não sei aonde. Então, esse movimento que muita gente do senso comum olha e acha que é corrupção, não é. É claro que ele é corruptível facilmente, mas em tese é assim que funciona o equilíbrio. Isso é política. Entendeu? Isso é política. Agora, se meter corrupção no meio, aí vira política ilegítima. Vamos trazer a participação dos internautas? O Jonas Ventura de Mello, ele pergunta, o Legislativo e o Judiciário têm mais poder que o Executivo hoje em dia? É uma percepção que algumas pessoas têm, a gente, a levar em conta o efêmero do jornalismo, você pode ter uma percepção dessa, no sentido de que, primeiro em 2016, o Legislativo deu uma rasteira no Executivo e tirou a Dilma, né? No impeachment, alguns narram como impeachment, outros narram como golpe, mas o fato é que ela dançou, né? É claro que não foi o primeiro caso, o Collor também já tinha dançado e tal. De lá para cá, no governo Bolsonaro, o Legislativo Federal cresceu muito, né? As emendas do relator, não sei o quê. O Legislativo Federal começou a exercer muito poder
digamos assim, na distribuição das verbas. Participe do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. E o que acontece quando o parlamento ganha esse protagonismo além da conta? Então, no nosso regime presidencialista, que é a separação entre legislativo e executivo, no parlamentarismo não há, mas no nosso caso, o parlamento, como ele ganha muito poder de influenciar, por exemplo, no uso das verbas, como tem acontecido no Brasil, coloca-se em risco uma razoável parte do domínio e da autonomia do executivo. Fica perigoso, como está perigoso, como a gente está vendo. Né? Então, o primeiro mandatário ele acaba ficando muito espremido, tendo que agradar uma infinidade de grupos dentro do país, representado pelo Legislativo. Então, o bom é sempre que dê empate. Eu vi outro dia, inclusive, que o Legislativo do Brasil está com uma porcentagem altíssima de influência no uso de verbas públicas, muito maior do que a maioria das democracias. Agora, quando abre essa porteira, fica difícil fechar, né? Quando você dá qualquer benefício, vira privilégio. Vamos fazer uma pausinha e no próximo bloco vamos falar mais sobre as disputas entre os três poderes. Não saia daí. Voltamos a conversar sobre os três poderes e suas relações perigosas. Relações perigosas, Pondé, porque na teoria a separação entre os poderes funciona e na prática. No caso da separação dos três poderes, por que na prática nunca é tão perfeito quanto na teoria? Primeiro, porque são seres humanos. O ser humano não sabe fazer nada perfeito, né? Então você tem contradições, ambivalências típicas do ser humano. Para além da questão individual, das pessoas que compõem os três poderes, você tem vínculos e laços dessas pessoas com determinados grupos dentro da sociedade. E quando eu falo vínculos, eu não estou nem falando vínculos escusos. Existem os escusos também, mas não necessariamente escusos, tem vínculos, grupos de interesse. Você tem a vida privada e profissional. Um exemplo, você pode ser um sujeito que está num tribunal supremo, seja ele qual for, e você é juiz, e você tem, por exemplo, sua mulher ou alguém que é parente dele na advocacia, e ele julga um caso que tem a ver, que é de interesse da advogada, que, por exemplo, pode ser a mulher dele. Esse é um exemplo clichê, a gente sabe que acontece no Brasil, certo? Então, por que não funciona na prática? Porque a prática ela está sempre, no mínimo, uns 2 passos adiante da teoria ou uns 2 passos aquém da teoria. Estamos vivendo uma crise dos três poderes? Vamos ver a reportagem. Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade. O presidente da República cada vez manda menos. Uma convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. No aspecto do STF, do Poder Judiciário, já de algum tempo, né, a gente vem observando, porque assim, o Poder Judiciário não pode deixar de decidir. E quem que judicializa tudo? Não é assim do nada o Poder Judiciário sai tomando decisões que contrariam, por exemplo, um decreto, uma portaria, uma decisão do presidente da República. Vamos falar da presidência da República. Sempre alguém vai lá e pede, né? Mesmo com leis aprovadas no Congresso. O Supremo julga os casos que chegam até ele, né? E nessa acusação de que ele está interferindo no legislativo, na verdade a gente tem partidos políticos provocando muito o Supremo Tribunal Federal para avaliar a validade ou não de leis que foram produzidas com a participação desses partidos políticos, e depois o tribunal acaba sendo acusado de judicializar a política, interferir na atividade legislativa. Isso não é verdade. A Constituição estabelece um papel importante para o Supremo, o trabalho legislativo é absolutamente relevante, é a nossa instância de representação, mas quem guarda
a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E se as leis estão sendo inconstitucionais, é papel do tribunal fazer esse controle. Esses conflitos entre os poderes, eles existem. São tensos na democracia. O que não pode haver, o que a gente assiste, né, por vezes, que a gente tem assistido, é uma hipertrofia. De repente, tudo que acontece no Congresso Nacional, que acontece no Poder Executivo, vai parar no Supremo Tribunal Federal. Sobre a produtividade do judiciário. Nunca se acessou tanto o judiciário no Brasil. Os dados do relatório de Justiça de 2023 indicam que foram propostas mais de 31 milhões de ações, um incremento de 10% em relação ao ano anterior. O judiciário brasileiro lida com 84 milhões de processos. O que a gente tem agora é um embate, é um diálogo, é uma relação entre poderes de uma Constituição que estabelece essas funções superlativas a um tribunal. Então, eu já vi uma crise entre poderes. Hoje eu não vejo mais. A Heloísa comentou, né? Eu não vi uma crise, eu não vejo uma crise entre os poderes. Eu já vi, hoje eu não vejo mais. Você vê, Pondé? Uma crise que envolva, digamos assim, os três poderes o tempo inteiro e que leve a algum tipo de desorganização da máquina do Estado, não, nesse nível não, né? Eu tendo a concordar com quando o Barroso fala que há uma certa harmonia, uma certa educação, os poderes fazendo as suas funções, que é aquilo que a gente pode chamar de os poderes representando a liturgia de como funciona essa separação e essa relação. Na posição entre os dois, a Heloísa e o Delmanto, eu vejo ela olha para o STF como especialista que é e diz, está funcionando direito. Ela fala uma coisa muito importante que é o seguinte, que dá para fazer uma conexão com o que o Delmanto fala. Ela fala que o Supremo, assim como o Judiciário em geral, ele é acionado, o Supremo, né? Portanto, se há uma hipertrofia do Judiciário, quando eu digo Judiciário não é só o Supremo, essa hipertrofia é fruto da própria máquina da sociedade, que fica o tempo... Acho que uma das palavras mais comuns que se ouve no Brasil hoje, expressões, é eu vou processar. Né? Então, quando o Delmanto fala que um monte de coisa do Legislativo e do Executivo vai parar no Judiciário, é porque alguém levou isso para o STF. Alguém levou para o STF. Exatamente, ele não age sozinho, ele precisa ser acionado. Sim. O Barroso trouxe números aí mostrando esse aumento expressivo. Então, o que está acontecendo para que ele precise, né, para que ele seja acionado tantas vezes? Então, aí a gente tem que ampliar um pouco a análise, me parece fazer um pouco de sociologia, ou bastante, mas um tempo curto, de perceber que, por exemplo, isso não acontece só no Brasil. A impressão dessa hipertrofia que falava o Delmanto é uma questão discutida, por exemplo, eu vou citar aqui, além do Brasil, 3 países que eu sei que essa discussão está colocada de formas diferentes. Estados Unidos, França e Israel. Por que as sociedades buscam cada vez mais judiciário? Uma das teorias, muito forte do ponto de vista sociológico, é o seguinte, que o Poder Executivo não faz lei, digamos assim, não tem exercício da lei, funciona dentro da lei, é diferente. O Legislativo cria leis, mas o Legislativo seria moroso, lento, certo? De uma representatividade da população gigantesca, portanto, fica os grupos lá brigando, aliás, é a intenção que seja mesmo, reduz a velocidade da solução de demandas, o Legislativo. Ele tem um movimento que tende a ser vagaroso por conta do tamanho dele e dos números enormes de conflitos e representações que está dentro dele. Os Supremos, em geral, são pequenos, pessoas que são da elite, de alguma forma são da elite, para chegar até lá, certo?
E, nesse sentido, nesses 4 países, você tem pessoas que, no caso dos Estados Unidos, você tem uma tendência nos últimos tempos para ter juízes do Supremo que são tanto conservadores. Mas as decisões também, às vezes, demoram a sair, não? No judiciário também demoram. Mas o Supremo pode, por exemplo, num dado momento, dizer que se existe lei de racismo no país, a homofobia também é crime. A velocidade dessa decisão, o legislativo, por exemplo, discussões sobre casamento gay, por exemplo, né? Certas decisões que representam um grupo da população, mas se você vai para o legislativo, você talvez não chegasse nunca a decisão a favor do casamento gay, ou demorasse anos, aí tem eleição. E são decisões que o Brasil precisa de uma resposta rápida, muitas vezes. Então, também, né? várias sociedades precisam de resposta rápida. E é por isso que leva, em situações diferentes, a você ter críticas aos Supremos de que eles estão mais para cá ideologicamente ou que eles representam um determinado grupo. Mas não tenha dúvida, o Supremo, em todos esses países, são pessoas que vêm da elite. E se a elite tem uma tendência a um viés ideológico, o Supremo deverá ter essa tendência. Agora, os 3 poderes devem ser independentes, mas aqui no Brasil sempre se dá um jeitinho aí para acomodar todos os interesses? Então, isso inclusive funciona assim por conta daquilo que eu falava, que o Brasil, a classe política e o Estado, sempre tende a ser um tanto colonizado por um determinado grupo, alguns grupos muito mais poderosos, né? Então, o resultado disso é que, se há convergência dos representantes, inclusive convergências de classe, né, a tendência é que essa convergência se materialize no plano dos representantes. E tem consequência para a população. Qual é essa convergência? A consequência imediata é que você diminui a capacidade de representação da população dentro da máquina do Estado. Quando você tem conflito de interesses de classes no país, no Brasil, você tende, ou qualquer país, você tende a ter um maior acirramento das relações políticas. Se no final do dia todo mundo vai comer pizza, pode diminuir o acirramento. Se tem gente que não come pizza e odeia quem come pizza, aí você pode ter um acirramento. Mas trazer mais representatividade, democracia. Trazer mais representatividade é um objetivo da democracia. O problema é que nesse processo, diferentes grupos podem interpretar essa representatividade de forma diferente. E no próximo bloco vamos falar mais sobre o papel do Poder Judiciário. Até já. Falamos hoje sobre política, os 3 poderes e suas relações perigosas. Pondé, o que Montesquieu, como nós já lembramos aqui, formulou esse conceito de separação entre os poderes, diria sobre o que acontece hoje no Brasil? Olha, sábio como ele era e sensível a diferenças do que hoje a gente chama relativismo cultural, né? Quando ele discute, por exemplo, os costumes persas, né? Que hoje é o Irã, né, grosso modo, eu acho que ele não ficaria chocado, não usaria expressões como hoje é comum, não diria que uma coisa é estarrecedora, como hoje em dia é muito comum se falar, né? Certos adjetivos como eu já vi, isso me deu vontade de vomitar, certo? Em textos que supostamente são jornalísticos, de análise, né? Você tem toda uma metáfora estética, hoje muito comum, que remete a essa ideia de mal-estar ao você fazer análise de alguma coisa. Não acho que ele entraria nessa, não. Eu acho que, com a sua tendência um tanto antropológica, né, na análise das leis, como ele fala no espírito das leis, acho que ele perceberia que não funciona muito bem, né? Mas que esse não funciona muito bem é, antes de tudo, uma demanda para que funcione melhor e não uma ideia de que nunca vai funcionar melhor. São 2 coisas diferentes, né? Nos últimos anos no Brasil, por exemplo, a gente passou por apertos, eu diria, de 2016
até a eleição do Lula, em 22, a gente passou por apertos institucionais no país, né? Quando eu digo apertos institucionais, eu quero dizer, a gente teve situações em que, por exemplo, o STF ou o TSE teve que segurar a legitimidade da eleição no dente. Estou falando da eleição de 22, né, especificamente, para presidente. Teve que segurar no dente, né? Você teve situações em que você chegou a se censurar determinados canais da mídia em nome de fake news e você sujar a honra de candidato A ou candidato B. Isso tudo cria situações tensas, é isso que eu me refiro. E os poderes funcionaram. Eu posso não gostar muito de como funcionou aqui, o outro não gostar muito de como funciona lá, mas funcionou. Ou seja, a gente vive numa normalidade democrática. É preciso agir para conter uma situação, não é? Sim, no caso da eleição de 22, sim, né? Isso que eu digo, segurou no dente, né? Agora, quando que um desequilíbrio entre os poderes pode comprometer a democracia? Se o executivo colocar o Supremo no bolso. Esse é um exemplo claro e que tem acontecido, né? Se o executivo coloca o Supremo no bolso, e como o executivo pode colocar o Supremo no bolso? Vou dar 2 exemplos assim, que são clichês e por isso mesmo são verdade, né? Um é se existir uma convergência ideológica entre o Supremo e o Executivo. Por isso que não pode haver convergência ideológica. O Supremo, qualquer país que seja, não pode ter convergência ideológica com o representante no Executivo. Não pode. Seja lá quem estiver exercendo a função de primeiro mandatário, não pode haver concordância ideológica. Por quê? Porque senão o Supremo vai funcionar no bolso do Executivo. A outra forma, evidente, é se você tiver corrupção econômica, financeira do Supremo. E, portanto, o Supremo ficar recebendo, entre aspas, mesada do Executivo e, portanto, julgar sempre a favor do Executivo. Vamos trazer agora a participação das ruas. O que as pessoas acham sobre a atuação do STF? Vamos ver. Eu acho que ele cumpre com as funções deles. A função do STF é ser um contrapeso, né, para o Executivo e um pouco do Legislativo também, principalmente das leis que eles fazem, que podem ser inconstitucionais. Eu acredito que sim, que ele cumpre, mas ainda está muito precário. Tem muita coisa a ser feita pelo nosso país que nós dependemos deles. Eu acho que o Flávio Dino entrou agora, o Xandão também, né, o Alexandre de Moraes. Luiz Fux. Um condena, o outro colega já tira a condenação, volta tudo atrás. Eu acredito que tem muito conflito de interesses. Eu acho que sim, né? Porque hoje existe muita desinformação, né? E se não colocar um freio, a coisa desanda, né? Eu acho que sim, mas não da maneira correta, porque eu acho que não existe democracia em quem não é eleito pelo povo. Eu conheço o Cristiano Zanin, mas não conheço muito sobre a função dele. Na verdade, eu acho que mais ou menos, talvez, porque acho que nenhum órgão público hoje no Brasil cumpre de fato com as funções que são, né, desejadas para que cumpram. Então, acho que talvez mais ou menos assim. Eu conheço e acompanho um pouco do Alexandre de Moraes, o trabalho do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendes, vários outros. Eu acho que o Marco Aurélio, né? Ele não é 100% um bom ministro, mas eu acho que cumpriu com as suas funções, né? Eu acho que o Barroso, né? O mais famoso, assim, o que a gente mais gosta, a gente tende a mais gostar. A gente vê claramente que, nos últimos anos, cresceu a penetração dos membros do Supremo na população em geral, no sentido de saber nomes. Dizer, eu gosto de fulano, eu prefiro cicrano, eu acompanho não sei quem. Quer dizer, as figuras do Supremo e o exercício de poder do Supremo, de alguma forma, chegou mais perto das pessoas. Isso por conta de redes sociais, de mídia, seja o que for. Isso é bom? Eu vou falar o que seria ideal, mas eu sei que é impossível. Eu acho que juiz do Supremo não devia nem ter redes sociais. Devia ter uma vida quase monástica. Certo? E por quê? Porque eles têm tanto poder, certo? Que
quando você tem muito poder, de alguma forma, você não pode ter outros poderes ou fazer outras coisas de gente que não tem poder nenhum, certo? Isso faz parte da aritmética. Então, eu não acho de todo ruim que pessoas saibam quem são os membros do Supremo. Acho que isso significa a priori de que aquilo está circulando, as pessoas estão acompanhando o que acontece no país, não é? Estão acompanhando o que acontece. Agora, eu acho que membros do Supremo não devem dar declarações que transpareçam simpatias políticas ou simpatias ideológicas, porque isso pode dar espaço para outros grupos apontarem. Eu vou dar um exemplo. 17 e 18, no Brasil, ou 16 a 18, para fazer uma conta mais redonda, naquela época, você provavelmente tinha mais queixas em relação ao Supremo vindas da esquerda, certo? Quando, por exemplo, o Lula foi parar na cadeia, né? Ou quando o Supremo se dobrou à manifestação do chefe das Forças Armadas ou alguma coisa assim, né? Então você tinha críticas mais à esquerda e se identificava mais decisões do Supremo com interesses da direita, grosso modo. Hoje mudou completamente. Hoje, se você fizer qualquer crítica ao Supremo, por mais fundamentada que ela seja, vão achar que você é bolsonarista, certo? Ou seja, independente completamente da ação dos Supremos, a população tende a ideologizar o Supremo, principalmente quando se torna transparente as decisões. Vamos ver agora um trecho do documentário 8 de janeiro, A Democracia Resiste. Eu saí do Planalto e fui para o Supremo. Nós já temos visitado todo o Planalto e eu não vamos ver o que está acontecendo no Supremo. Quando eu cheguei lá, encontrei a Rosa Weber muito emocionada, ou seja, muito abatida. E quando eu entrei na Suprema Corte, que, sabe, fazia jus à tristeza que ela estava, porque eles destruíram o livro de água para tudo quanto é lado. Ou seja, foi o ato de vandalismo mais forte que já aconteceu nesse país. Se o ambiente no Palácio Planalto era de devastação, era de muita destruição, o da Suprema Corte é que não restou pedra sobre pedra. Então era, de fato, um ato de ruptura institucional, de ódio institucional, que é a base de todo golpismo e todo fascismo. E arrebentaram um armário que fica perto do plenário, o armário das togas. E acharam uma toga lá, que não é a minha, porque a minha toga fica guardada no meu gabinete. Mas, obviamente, eles queriam ter a toga do Xandão. A cadeira, acharam uma cadeira, a cadeira do Xandão. Então, isso é mais marketing deles do que outra coisa. Se eu me senti pessoalmente atingido, não. Eu me senti institucionalmente atingido pelo desrespeito ao Supremo Tribunal Federal, pelo desrespeito ao Poder Judiciário, pela tentativa de obstruir o Poder Judiciário e destruir o Poder Judiciário. Então, nessa questão dos ataques, tem gente que acha que o Judiciário excedeu aí, não é, as suas funções. Agora, exagerou ou precisou mesmo pesar a mão para responder a esses ataques? Então, eu acho que nesse momento não teria como você falou, pesar a mão, né? Agora, peso é uma categoria matemática crescente e decrescente, né? Ela é crescente e decrescente. Então, pesar a mão, eu posso entender que pode pesar a mão até aqui, pesar a mão até acolá, ou continuar pesando a mão, né? A população, por exemplo, como a gente lembra muito bem disso que aconteceu em Brasília na época, as pessoas que estavam lá achavam que estava existindo a democracia. Elas achavam isso, né? Porque elas achavam que as eleições não tinham sido legítimas. Porque a democracia, do ponto de vista procedimental, é uma definição conhecida em ciência política, a democracia é um regime no qual uma sociedade estabelece uma competição por votos legítima, certo? Uma competição por votos legítima, e essa competição por votos legítima é bancada
de forma institucional dentro da sociedade, e quem ganhar essa competição manda. Isso é democracia no sentido procedimental para o executivo, por exemplo, ou para o legislativo. Essas pessoas achavam que a eleição não tinha sido legítima. O que elas não entendem, essas pessoas, é que a democracia é um regime de Estado de Direito, entre outras coisas. Se você destrói o Estado de Direito, você destrói a operação da democracia. Imagine se eles tivessem conseguido, essas pessoas tivessem conseguido derrubar o candidato eleito. Imagine se essas pessoas tivessem conseguido derrubar o STF. Para essas pessoas também é papel das Forças Armadas mediar os conflitos, não é? Então, muita gente acha que o STF, inclusive entre os que foram entrevistados no Povo Fala. É muito comum entender que o STF faz poder moderador. E às vezes faz mesmo. Esses caras acham que era o Exército que ia fazer. Historicamente, todo mundo sabe que quando você tem golpe de Estado, a coisa só degenera. Ela só degenera. Total. Por quê? Porque o Exército, as Forças Armadas ou quem for, começa a exercer o poder de forma absoluta. E a gente volta à nossa discussão anterior. 3 poderes. Ruim com eles? Pior sem eles? Sem dúvida nenhuma, pior sem eles. Agora, isso é claro que tem que ser garantida a liberdade de você criticar a todos. Aí entra a mídia, grosso modo, como um 4º poder, que ou é livre ou não tem democracia. Por hoje é só, Pondé. Até a próxima. Até. Linhas Cruzadas, fique por aqui e acompanhe a gente pelas redes sociais. Até a próxima quinta-feira e obrigada pela sua companhia.